Frente Ampla e o espírito do Menestrel das Alagoas parece estar rondando a velha guarda dos tucanos, do PSDB. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. E de novo, estou gravando aqui no hall do meu local de trabalho. Obrigado. Bom, na noite desse domingo, fim de tarde, enfim, o Guilherme Amado publicou no seu blog no Portal Metrópolis que a velha guarda do PSDB, FHC, José Serra, Luiz Nunes cogitam, já acenam apoiar Lula já no primeiro turno, caso a candidatura de Dória não emplaque, seja rifada, enfim. Isso é a mostra, primeiro, que eles não aceitam o golpe interno que o Aécio Neves, junto com o Eduardo Leite, estão tentando dar, né, estão articulando para dar no candidato que venceu as prévias, né, que é o João Dória, depende de João Dória, e já é uma cena à vontade. Você já via falas de Aloysio Nunes, do Arthur Virgílio, que é outro que está nessa lista também, de simpatia já por Lula, já logo de cara. E por que isso? É a chamada Frente Ampla para derrotar o bolsonarismo, né? É importante a gente ter em mente que a derrota do Bolsonaro ela é mais importante do que diferenças de política econômica, do que diferenças da forma de gerir o Estado brasileiro nesse momento. Nesse momento ele precisa derrotar o fascismo à brasileira. E é isso que esses tucanos, da chamada velha guarda, ou como o Guilherme Amado chamou no blog dele, os cabeças brancas, têm em mente. Porque eles são dessa escola, eles são dessa tradição de combate à ditadura militar. Tá certo, o PSDB, depois que se elegeu presidente da República em 94, numa aliança com o PFL, que foi o partido da ditadura, sim, né? Ele foi muito para a direita, mais do que a sua origem, né? O PSDB surgiu para ser o berço da social-democracia de verdade no Brasil, né? Para estar à esquerda, inclusive, do MDB, né? do PMDB na época, enfim. Mas é essa linha de raciocínio que é importante a gente ter em mente do peso que tem essa eleição para a história brasileira. Essa eleição de 2022 é a eleição da gente derrotar o fascismo brasileiro no pleito eleitoral, iniciar um processo de colocar esses caras de volta para o lugar de onde eles vieram, que eles fiquem lá intocados. A gente sabe que esse tipo de pensamento não vai acabar, não é assim que acaba, não é estalando os dedos, né? A gente sabe disso. Então é importante que a gente tenha em mente isso, e esses caras têm isso, né? Também saiu nesse domingo os áudios do Superior Tribunal Militar, de generais da alta cúpula dos militares do tempo da ditadura, falando com relação à questão das torturas, chacota e ficou as torturas. Entenda, esse tipo de gente, essa herança desses áudios do Superior Tribunal Militar que a gente tem que extirpar do Palácio do Planalto. É isso que está em jogo, entendeu? Não é porque o programa, tendo Alckmin como vice, vai ser recuado, não vai, não sei o quê, entendeu? É esse o jogo que está em voga no Brasil agora. É a derrota, como eu falo, do fascismo à brasileira. É a derrota do bolsonarismo, a derrota de Bolsonaro já nessa eleição, é a derrota eleitoral do partido militar. A gente só vai conseguir, o passo para a gente se livrar dessa coisa que tomou conta do Brasil, é derrotá-los agora. E, infelizmente, para isso, a gente tem que dialogar, inclusive, com setores que, em dado momento histórico, embarcaram nessa coisa, que ajudaram, inclusive, a colocar essa coisa que está aí. É o jogo da realpolitik. A política real, ela é assim, né? A gente precisa ter isso claro, né? Não é só a nossa vontade, né? Esse é o conceito de frente ampla. E aí, por que eu citei o Menestrel das Alagoas no começo, na abertura desse vídeo? O Teotônio Vilela pai, que é o pai do ex-governador Teotônio Vilela filho, ele era apoiador da ditadura civil-militar de 64. Mas ele morreu defendendo a democracia, se tornou um símbolo da luta democrática. Inclusive tem um documentário chamado O Evangelho segundo Teotônio, que está disponível aqui no YouTube. Se eu encontrar o link, eu vou deixar na descrição desse vídeo, que ele termina o documentário falando em revolução na América do Sul, em pegar em arma e fazer revolução na América do Sul. Repare, esse é o conceito de frente ampla. Já pensou se naquele tempo
houvesse a rejeição à presença do Teotônio Vilela Pai, do Menestrel das Alagoas, que ganhou música do Milton Nascimento, que foi esse símbolo todo, que foi inclusive ajudar a tirar Lula da prisão do DOPS, quando Lula foi preso nas greves do ABC. Se houvesse a rejeição porque ele apoiava a ditadura. Estão entendendo? É esse raciocínio. E quando vazam para o Guilherme Amado, isso foi um dos caras da liderança que falou para o Guilherme Amado, porque ele é um cara que circula, né, apesar dele não dizer quem foi, que disse que se Dória for rifado, uma candidatura cair, que tá para cair, eles vão apoiar Lula já no primeiro turno. Eles vão de Lula, entendeu? E aí a sigla partidária não importa. O PSDB hoje como partido, inclusive, é insignificante. O PSDB já foi um partido nacionalizado, de fato, assim como é o PT, por exemplo. Né? PT, PCdoB são partidos realmente nacionais. Acabou isso. Eles vão apoiar Lula já no primeiro turno. Né? Não estou dizendo que vão para a rua, vão fazer campanha. Tomara que vão. Tomara que vão. Né? Eu acho que desses o Arthur Vigílio é o que mais eu acho que vai para a rua pedir votos. Né? Até pela relação pessoal que ele tem com o ex-presidente Lula. Aqui em Alagoas mesmo, o filho do Menestrel das Alagoas, o Teotônio Vilela Filho, eu fiz uma reportagem, conversei com uma fonte próxima a ele, e ele não falou em Dória no primeiro turno. Ele fez, estou avaliando algum nome e tal da terceira via, mas já não é Moro, e no segundo turno Lula e Bolsonaro, eu sou Lula, é Lula. A figura próxima a ele, é uma figura da cozinha do Teotônio Vilela Filho. Pode contar que ele está nesse movimento também, né? O PSDB não tem nome, o nome que, se não for o Dória, é um nome que vem de um golpe interno, de uma ala mais bolsonarizada do PSDB. Então pode contar que vai ser a velha guarda do PSDB vai de Lula. No caso local aqui de Teotônio Vilela, em que pede seu sobrinho, Pedro Vilela, é deputado federal e ele é base de Bolsonaro, vota com Bolsonaro o tempo todo, enfim, que pese isso. O velho Teotônio Vilela Filho, filho do Menestrel das Alagoas, vai. Esse espírito é que deve tomar conta de quem verdadeiramente é democrático no Brasil. As diferenças de economia, da área econômica, de forma de gerir o Estado, isso tem que ficar para depois. Entendeu? O programa do Lula vai ser recuado porque está muito amplo. É assim mesmo. O foco central é derrotar o Bolsonaro, para começar a derrotar o bolsonarismo. Para começar a dar princípio de dignidade aos trabalhadores, às mais pobres no Brasil. Não tem como dar dignidade aos trabalhadores, às mais pobres no Brasil, enquanto a gente houver um governo de viés autoritário como esse que nós temos agora. Um governo que aparelhou todo o Estado brasileiro, todas as instituições de Estado, a Polícia Federal, tudo, está tudo aparelhado. Né? Os casos de corrupção aí pipocando à torta e à direita, metendo sigilo em tudo, sem necessidade, assim, é um sigilo de cartão de vacinação, sigilo, porque ele mentiu até na vacina para os bolsominions, né, aqueles apoiadores cegos dele. Ele tomou a vacina, é capaz de ser o primeiro brasileiro a tomar vacina contra a Covid e fica negando. É isso que está em jogo, né? Até para a gente saber o tamanho do estrago que Bolsonaro, o espantalho do partido militar, porque esse governo é um governo militar, né? Que foi eleito pelo voto, mas é um governo militar. O estrago que essa turma fez no Estado brasileiro. A gente só vai saber quando derrotar ele na eleição. É a única chance que a gente tem de saber disso. E para isso, e a velha guarda do PSDB já sacou qual é Lula. Pô. E não é porque Lula é perfeito, é lindo, maravilhoso, não. Objetivamente, é porque Lula é o candidato que tem condições de ganhar, de vencer Bolsonaro. Inclusive, apesar de eu achar isso muito remoto, em primeiro turno. Mas é o único que tem essa chance. E aí os eleitores do Ciro me perdoem. E aí o Ciro se isolou, ficou 4 anos fazendo campanha para terminar sem nada, sem ninguém. Os potenciais vice dele têm que se filiar ao PDT, enfim, aí fica flertando com o pseudo-moralismo. Contaminou parte da base dos eleitores dele, que tem muito que fica dizendo ou Ciro ou nada, ou seja, estão relativizando o Bolsonaro, porra. E é essa a reflexão que a gente tem que fazer. Precisa derrotar Bolsonaro em outubro. O Brasil só pode voltar a arrumar para o eixo democrático, para a normalidade democrática, para pensar em desenvolvimento real, com distribuição de renda, com oportunidades, a gente ser o Brasil que o povo brasileiro merece, que
o Brasil pode ser, para a gente ser o país que o Brasil pode ser, derrotando o Bolsonaro. E era isso que eu queria falar com vocês, agora logo cedo, tem um monte de carro passando aqui na frente, mas era isso. Mas e você? O que acha disso tudo? Comenta aqui. E também peça seu like nesse vídeo, inscrição nesse canal, porque não vai custar nada para você, é de graça. E você fazendo isso, inclusive compartilhando esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar do meio do povo. Grande abraço.